Shalom, shalom, igreja linda do Senhor. Hoje é quarta-feira e o nosso culto hoje vai ser transmitido aqui pela internet. Queríamos nós que fosse um culto online, ao vivo, mas infelizmente a plataforma do YouTube só dá para fazer live quando o canal ele atinge 1.000 inscritos, amém? Mas isso não vai nos impedir de pregar a palavra de Deus. E essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração falou muito comigo. E eu creio e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que ela vai falar 100 vezes mais com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O local aqui não é adequado, mas aonde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus e podemos pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, amém? E essa palavra que vai ser pregada, a partir desse momento, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o objetivo para o qual ela foi criada, que é de libertar aquele que está preso pelo pecado, que é de curar aquele que está enfermo e que é de fortalecer aquele que está fraco. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que essa palavra ela vai cumprir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo de número 9. Abra aí, amém? Atos, capítulo 27, a partir do versículo 9. Se você encontrou essa palavra, eu queria que você se curvasse sobre essa palavra. Vamos pedir para Deus falar conosco, amém? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de tudo e de todos. Nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Fortalece aquele que está fraco. Cura aquele que está enfermo, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu venha diminuir e o Senhor crescer. Que eu venha me esvaziar de mim mesmo, meu Pai. Que o Senhor venha me encher com a tua presença, me encher de graça e de sabedoria, meu Pai. Que eu venha falar somente aquilo que vem de ti, para edificação e transformação da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e diga assim comigo. Fala comigo, Senhor. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 9, fala os perigos da viagem. Queria que você lesse comigo aí na sua casa. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia, do jejum admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Agora eu queria que você fosse lá para o versículo de número 17. Levantando estes, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem nasciste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento.
Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de que eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Glória a Deus. Só até aqui por enquanto, meus queridos. Aqui a palavra do Senhor fala de uma viagem. Paulo estava indo para uma viagem. E antes daquela viagem, Paulo ele tentou alertar aquele povo, ele tentou alertar aquelas pessoas que estavam ali com ele. A palavra do Senhor diz que Paulo admoestava, ou seja, ele aconselhava, né? Ele advertia aquele povo. Então Paulo, de todas as formas, ele tentou ali no princípio de tudo a falar para aquelas pessoas do perigo daquela viagem, do que poderia acontecer se eles fossem para aquele local onde eles estavam ali indo. Mas a palavra do Senhor diz que eles não deram ouvidos para Paulo. Eles deram mais ouvidos para o mestre, para aquele piloto daquele navio. Mas eles não deram ouvidos para Paulo. E aquela viagem se tornou uma viagem muito perigosa. A palavra do Senhor diz que tinha um vento muito forte. Aconteceu um tufão no meio daquela viagem. Eu quero te dizer algo nessa noite. Eu quero te dizer algo. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Mas nós, pastores, estamos sempre alertando as pessoas sobre essa viagem que nós estamos tendo, querido. Nós estamos em uma viagem. E essa viagem é uma viagem perigosa. Essa viagem é uma viagem perigosa. Onde no decorrer dessa viagem vai acontecer tufão, vai acontecer tempestade. Vai ter horas que o vento vai ser muito forte. Muito forte. Então nós temos que dar ouvidos para a voz dos profetas, daqueles que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor. Então abre os teus olhos, irmãos. Porque a viagem ela pode até ser perigosa. Ela pode até ser perigosa, mas tem um Deus que está cuidando de você. Então dá ouvido a essas pessoas de Deus que está te alertando, que está por aí dizendo: olha, Jesus está voltando. Entrega a tua vida para o Senhor. Quando nós falamos isso, querido, nós queremos dizer que essa viagem, quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós vivemos na presença de Deus, essa viagem se torna uma viagem mais tranquila. Se torna uma viagem mais abençoada. Então Paulo tentou alertar aquele povo, mas aquele povo não deu ouvidos. E quando o pior aconteceu, a palavra do Senhor aqui diz que aquele vento, aquela tempestade, dissipou a esperança daquele povo. Sabe por quê que aquela dissipou a esperança daquele povo? Porque a esperança daquele povo estava naquelas pessoas que estavam controlando aquele navio. Era do mestre daquele navio, era do piloto daquele que estava ali no controle daquele navio. Por isso, então quero te dizer algo. Se eles tivessem ouvido a Paulo, tivessem colocado a esperança deles em Deus, a esperança deles não tinha se dissipado. Então, por mais difícil que seja essa viagem, por mais forte que esteja a tempestade,
Deposita a tua confiança no Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará, porque quando tu deposita a tua confiança no Senhor, a tua esperança é o Senhor e nada vai dissipar a tua esperança. Aqueles homens perderam a esperança, porque a esperança deles não estava em Deus e a nossa esperança precisa estar no Senhor. Então, confia no Senhor. Nós estamos enfrentando um tempo difícil, um tempo muito difícil. Um tempo onde há tempestade, onde tufão, onde o vento está muito forte. Mas nós temos que confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas ficam firmes para sempre. Então, quando você confia no Senhor, o vento pode ser forte de qualquer jeito, mas ele não vai te abalar, porque a tua confiança, porque a tua esperança está no Senhor Jesus. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus zeloso, que nos ama, que Ele diz, olha, você é precioso aos meus olhos, Ele diz, o Senhor, que você é precioso, precioso aos olhos do Senhor. Então Deus, Ele te ama, Deus, Ele amou esse povo de uma forma grandiosa, que mesmo eles não tendo dado ouvido àquele profeta Paulo, dado ouvido àquele discípulo do Senhor, mesmo assim a misericórdia do Senhor ainda alcançou aquelas pessoas. Chegou uma hora que depois que a esperança daquele povo acabou, olha o que aconteceu. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 21, do capítulo 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Olha o que o profeta diz. Não era para isso ter acontecido, não, se aquele povo tivesse dado ouvidos a Paulo. Se as pessoas tivessem ouvido o que os profetas estão pregando, o que os profetas estão falando, não era para nós estar enfrentando esse tempo de dificuldade agora, não. Não era. Mas já que nós não demos ouvido, querido, ainda tem esperança para mim, ainda tem esperança para você. Nós só precisamos clamar. Nós só precisamos clamar. Lembra o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. A partir do versículo 13, diz, o Senhor diz assim, olha, se eu encerrar os céus, de modo que não desça a chuva, olha, aquele que se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, me buscar, se humilhar, eu vou ouvir a sua oração do céu, vou descer e vou sarar a sua terra. É só isso que Deus quer, querido. Que nós entendamos que existe um Deus que é para ser adorado, que é para ser exaltado. Então, quando nós clamamos a esse Deus, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, o Senhor nos exalta. Quando nos humilhamos, quando nos arrependemos, quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar Ele. Ele vai ouvir a nossa oração, os olhos dele vão estar voltados para nós e os ouvidos dele vão estar atentos à nossa oração e Ele vai vir e vai sarar. Então só precisamos fazer isso, é só clamar a Deus, que Ele vai vir e vai acabar com essa tempestade em nome do Senhor Jesus. Amém? Versículo 22, olha o que diz no versículo 22. Preste atenção. Mas já agora vos aconselho, mais uma vez o profeta vai tentar aconselhar aquele povo. E ele diz algo, e é o que eu estou falando para você nessa noite, através da inspiração do Senhor, é o que Deus está falando para você. Mas já agora vos aconselho, tem bom ânimo, meu querido, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Deixa eu te dizer algo. Tudo isso que está acontecendo, pode se perder tudo. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o mais importante não vai se perder, que é a tua vida. E não é somente essa vida terrena, não, é a vida eterna. É a vida eterna, que é muito mais importante do que essa vida. Muito mais importante do que essa vida. Tudo que está acontecendo
pode até acabar com esse navio, mas não vai acabar com a tua vida não. Então deposita a tua esperança no Senhor. E ele diz mais aqui, ó: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha o que Paulo diz. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sirvo e de quem eu sou e a quem eu sirvo, diga: eu sou do Senhor. Diga comigo: eu sou do Senhor e eu sirvo ao Senhor, e ele esteve comigo e ele está comigo. Versículo 24. Dizendo Paulo: não temas, querido, não tenha medo. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha o que a palavra do Senhor diz. Olha o que a palavra do Senhor diz. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, amém? Você viu o que a palavra do Senhor diz aqui? Não temas, não tenha medo não, querido, com tudo que está acontecendo não. Não tenha medo desse vírus não. Seja prudente, se cuide, mas não tenha medo, porque tem um Deus que está olhando por você. Você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. E ele está dizendo para você: não tenha medo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se anima, confia no Senhor, deposita a tua confiança em Deus e você não será decepcionado. Sabe o que aconteceu aqui? Aquele povo deixou de ouvir Paulo, deixou de ouvir aquele homem de Deus, deixou de depositar a confiança deles em Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos menosprezando o nosso Deus, nós estamos diminuindo o nosso Deus. Então não olha para esse problema, não olha para essa dificuldade, não. Olhe para o teu Deus, que ele vai crescer na tua vida, que a glória dele vai se manifestar na tua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Querido, Deus, ele tem milagres para a tua vida, ele tem vitória para a tua vida. Mas se você só vai receber se você aprender a confiar no Senhor, a depositar a tua confiança em Deus. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero que ela se cumpra na minha vida. É isso que nós precisamos entender. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele quer o melhor para mim e ele quer o melhor para você, porque nós somos filhos dele. Qual é o pai que não quer bem para um filho? Qual é o pai que não quer bem para um filho? Então Deus, ele quer e tem o melhor para você. Então tudo isso que está acontecendo, toda essa tempestade que está sacudindo o barco, que está fazendo a água entrar dentro do barco, não deixa isso colocar o medo dentro do teu coração e te pedir de buscar o Senhor, não. Continua buscando a Deus, continua buscando o Senhor. Continua confiando nele, não deixa essa tempestade, esse vento tirar a tua esperança, não. Porque a tua esperança precisa estar no Senhor. Não deixa o medo te impedir de buscar a Deus, não. Continua buscando o Senhor. Continua buscando o Senhor. E ele vai, querido, abençoar a tua vida como nunca ele te abençoou até agora. Ele vai te abençoar 100 vezes mais. Porque nós precisamos entender que nós temos que glorificar a Deus. Não só quando as coisas estão dando certo. Não só quando o vento está calmo. Não só quando não tem tempestade. Não só quando o barco está andando tranquilo, não. Nós temos que glorificar a Deus mesmo passando pela prova, mesmo enfrentando o deserto. Nós temos que aprender a ser grato a Deus.
Porque Deus ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. E o que Deus tem para você, olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. O que Deus tem preparado para você, querido, é algo extraordinário. Então tudo isso que está acontecendo é só para você buscar, é só para você clamar, é só para você botar o teu joelho no chão e entender que tem um Deus acima de você, que está cuidando de você e Ele só quer que você o adore, que você deposite a sua confiança nele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus ele te ama e Ele tem o melhor para você. Então o barco ele pode até afundar. O barco ele pode afundar, esse barco, esse mundo ele pode até cair. Vai chegar uma hora que ele vai cair mesmo por terra. Porque nós não somos daqui não, nós somos seres celestiais, nós estamos aqui só de passagem. O mundo inteiro jaz maligno, mas nós somos de Deus. Nós somos seres celestiais. E a volta de Jesus, querido, se aproxima. Então, assim como Paulo admoestou aquele povo, eu quero admoestar você. Eu quero alertar você. Eu quero orientar você. Eu quero te dizer, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se conserta com o Senhor. Se conserta com o Senhor. Libera perdão na vida daquela pessoa que por acaso te machucou. Fez algo ruim contra você, libera o perdão na vida dele. Porque se você quer obter o perdão, a misericórdia de Deus, você precisa liberar perdão na vida do teu irmão. A palavra do Senhor aqui diz que a graça do Senhor alcançou aquele povo, diz assim, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Olha, todos que estão nesse mesmo barco que eu estou, Deus já entregou para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio, querido, que nenhum vai se perder, que você não vai se perder. E se você crer também, você não vai se perder, nem você nem a tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu queria que aí, onde você está, você fechasse os teus olhos. Eu queria orar pela tua vida, eu queria orar pela vida daquelas pessoas que testaram positivo, né? Da Covid. Eu e a minha família, no começo dessa pandemia, a minha bebezinha já falei isso para a igreja e estou falando novamente, porque outras pessoas vão assistir esse vídeo. Minha filha, com 14 dias, ela pegou Covid. A minha outra filha, de 5 anos, pegou Covid. Eu peguei, a minha esposa pegou, e foi todos 4 de uma vez. E a minha sogra, que estava cuidando da minha esposa, também pegou. E a outra irmã da minha esposa também pegou. Mas nós não ficamos com medo. Nós não deixamos o inimigo tirar o ânimo dos nossos corações, porque a nossa esperança estava em Deus. A nossa esperança está sempre em Deus, está no Senhor. E eu disse que seja feita a vontade de Deus, porque o Deus ele tem o melhor para a minha vida. E graças a Deus, querido, nós não tivemos nada de grave. Passamos por a prova dando glória a Deus e a mão do Senhor estava sobre nós e Ele nos protegeu. Então eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que por mais difícil que esteja a situação, Deus está cuidando de você. Talvez você tenha testado positivo para essa Covid. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo esse vírus da tua vida. Eu repreendo toda a enfermidade da sua vida, que o Senhor venha estender a mão poderosa dele sobre a tua vida, nesse momento, e que o Senhor venha liberar a cura sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que é aquele que está com dificuldade, meu Pai, de respirar, meu Pai, Espírito Santo de Deus, vai ao encontro dele e sopra ar nas narinas dele, nos pulmões dele, meu Pai, para que ele venha respirar tranquilamente, Senhor. Sopra nele, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, visita os hospitais, Senhor, visita os hospitais, meu Pai. Toca na vida daquelas pessoas, Senhor. Libera a cura na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, que todas aquelas pessoas, meu Pai, que estiver ouvindo essa oração nesse momento, meu Pai, visita ele, Senhor. Toca profundamente nele, meu Pai.
Fala com ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, se ele estiver pensando em desistir, meu Pai, fortalece ele, não deixa ele desistir, não. Meu Deus, não deixa, meu Pai, a tempestade, o inimigo dissipar a esperança dele, não, meu Pai. Meu Deus, renova essa esperança dentro do coração dele, meu Pai. Renova o ânimo dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita ele, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós clamamos a Ti, meu Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedimos no nome do Teu Filho amado, o Senhor fará para que o Filho seja glorificado no Pai. E eu profetizo e peço em nome do Senhor Jesus, visita cada pessoa nesse momento, meu Pai. E toca nele, meu Pai. Toca nele, meu Deus. Se tiver algum decreto de morte, meu Pai, que venha cair por terra e bater em retirada, tudo para Tua honra e Tua glória, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, visita ele nesse momento. Entra dentro da casa dele, meu Pai, com providência, Senhor. Meu Deus, coloca anjos armados com espada de fogo para repreender todo o mal da vida dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só você que crê, diga glória a Deus e aleluia. Amém? Glória a Deus. E você que assistiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever para que nós possamos estar transmitindo os cultos ao vivo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.